Olá, meu nome é Natânia. Eu hoje vou falar sobre perfil de investidor. Que surgiu uma instrução há uns anos atrás que a CVM publicou, mais preciso em 2013, que é a instrução CVM 539. O que é CVM? Comissão de Valores Imobiliários. Um dia eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, que é adequar o produto com o seu cliente, ou seja, olhar o perfil do cliente e se o cliente está disposto a investir naquilo, se aquele investimento tem o perfil daquele cliente. Existe três tipos de investidor: o conservador, o moderado e o agressivo. Eu vou falar sobre cada um desses. Por que eu estou falando sobre isso? Porque é muito importante. Porque tem pessoas que saem investindo em qualquer coisa que não tem tolerância ao risco ou tem autotolerância ao risco e não sabe qual é a adequação onde ela pode se colocar, porque não tem esse conhecimento. Eu vou falar sobre esses três de forma pedagógica, ou seja, passo a passo. O primeiro é o perfil conservador. Eu coloquei alguns tópicos aqui onde eu escrevi numa folha. O que seria o perfil conservador? O perfil conservador é aquele que prioriza a segurança e uma rentabilidade. Ou seja, ele prioriza ter uma boa liquidez, porém sem se expor. Ele tem uma liquidez baixa, ou seja, ele tem um retorno pequeno porque se expõe pouco. Só que ele prioriza a segurança. Ele tem pequena tolerância ao risco. Geralmente, ele investe em investimentos que possuem, digamos assim, retorno garantido, ou seja, investimentos pré-fixados. Um exemplo, um CDB, investimentos pré-fixados, CDB pré-fixado, títulos de renda fixa pré-fixados, que são as LTNs, eu vou falar depois, no momento futuro, sobre CDBs, Tesouro Direto, né, que a LTN faz parte do Tesouro Direto, LCI, LCA, também vou falar no futuro. Fundos de renda fixa, ou seja, os fundos de investimento, vou falar também de uma forma no futuro, porque é muita coisa para se falar num curto tempo. Vou falar sobre todos os tipos de investimento e o que cada um, como que cada um reage a cada perfil. E como eu já havia dito, o perfil das pessoas conservadoras a investimento são aquelas pessoas iniciantes que têm pouco conhecimento sobre o mercado financeiro, sobre produtos de investimento, que tem, como tem pouco conhecimento, não se expõe muito ao risco. Preza pela segurança, primeiramente, e segundo, por rentabilidade. Geralmente deixam uma maior parte do dinheiro em uma conta poupança, coloca um pouco no Tesouro Direto, tem uma parcela dentro do CDB ou em um fundo de renda fixa. Agora vamos falar sobre o moderado. O moderado é aquele investidor que ele é muito parecido com o conservador. O que ele tem de diferente para o conservador é que ele se expõe um pouco mais para ter uma rentabilidade um pouco maior. Ou seja, o investidor moderado é aquele que preza por segurança, porém ele se expõe um pouco ao risco. Ele sabe onde ele quer chegar, só que de forma um pouco mais lenta, comparando ao agressivo que eu vou falar depois. Por quê? Ele ele quer ter segurança, só que ele quer ter um maior retorno. Então ele se expõe um pouco mais. Ele pensa um pouco também no longo prazo. Ou seja, ele aplica em investimentos que pode ter um resgate só no futuro. Ele está disposto a correr o risco de oscilações que pode haver. Geralmente ele é um cara que está aprendendo com o mercado, ele tem um conhecimento razoável, já tem um tempo que investe e resolveu investir em outras coisas para ter uma rentabilidade maior do que ele já tinha, que são
Por exemplo, fundos multimercados. Fundos multimercados são fundos de investimento que investem em diversos títulos. Ele não tem um foco principal. Ele dentro do investimento de fundo de investimento multimercado, ele pode ali dentro do fundo multimercado pode ter ações, CDBs, títulos públicos, principalmente. Ele também tem uma parcelinha ali do seu capital aplicado em ações, empresas que têm boa rentabilidade, boa credibilidade no mercado. Também investe em renda fixa para ter uma certa segurança e sustentar sua carteira. Esses são os principais investimentos do moderado. Agora eu vou falar um pouco sobre o agressivo. O agressivo é aquele investidor que não tem medo. Ele praticamente não tem medo de nada. Ele quer ter o retorno mais expressivo que puder, independente do risco. Ou seja, um investidor agressivo, ele quer crescer o patrimônio dele sem medo. Ele pensa em investir para viver de renda, para viver dos investimentos. Ou seja, daquilo que ele aplicou. Praticamente o investidor agressivo ele só aplica o seu dinheiro em ações ou fundo de ações. O que são fundos de ações? É um fundo de investimento onde tem um valor para você entrar e lá dentro daquele fundo você consegue investir em diversas ações com um único valor, que é um outro tema que eu vou falar depois, quando tiver um tempo maior. Porque é importante, os fundos de investimento são um tipo de produto que pode se adequar a qualquer cliente. Só que isso não vai ficar para agora, vai ficar para depois, porque a minha meta é primeiro falar sobre o perfil de cada investidor. Depois eu vou falar sobre os riscos de liquidez, o que são liquidez, o que são os tipos de liquidez, os riscos, né, de liquidez, tem o risco de liquidez, tem o risco de crédito e o risco de mercado. Isso eu vou falar no tema depois. É basicamente isso. É bem simples, sucinto. Desculpa, é simples, sucinto. E qualquer dúvida pode perguntar, deixa aqui no comentário aqui no canal. Eu deixo bem claro novamente. Vou explicar novamente. O investidor conservador é aquele que preza por segurança. O moderado é aquele que preza por segurança, porém expõe um pouco do seu capital, ou seja, do seu dinheiro. E o agressivo é aquele que pode expor tudo, buscando o maior retorno possível. Agora, como eu estava dizendo antes, o agressivo, ele geralmente, como ele se expõe, ele tem uma pequena parcela guardada para riscos de emergência, qualquer tipo de risco, ou seja, qualquer risco que ele investir em qualquer ativo, que ele saiba que não pode ser que ele perda aquele dinheiro, ele tem uma reserva guardada. Fora que ele tem conhecimento do mercado, então por isso que ele se expõe, ele não se expõe na base da emoção. Que também tem outras questões sobre o psicológico do investidor, que isso também vai ficar para depois porque é muito complexo e muito grande. E ele pensa no longo prazo. Ele pensa no longo prazo também. E basicamente isso. O agressivo, ele tem a noção que ele não tem a mesma noção que o moderado e o conservador. Quando ele tem as primeiras perdas, ele tem a ciência que aquelas perdas ele é momentânea. Ele perdeu agora, mas pode ser que daqui a um dia, um mês, ele já tem aquele retorno daquela perda. E isso vai alcançar a sua rentabilidade novamente. E aí vai cobrir aquele prejuízo. Essa é a visão do agressivo. Basicamente são esses três perfis. Hoje também existe mais dois perfis no intervalo entre conservador, moderado e agressivo. Mas os três principais são esses.
Geralmente não, é obrigatório quando você abre uma conta numa corretora de investimento ou quando você vai no banco e quer investir, geralmente o gerente de relacionamento no banco, ele vai te dar uma folha chamada API, que é Análise do Perfil Investidor. A partir daquela folha, ele consegue saber qual é o seu perfil. Assim, quando você abre uma conta na corretora, a partir daquele questionário que você abre a conta na corretora, aparece o seu perfil e no que você pode investir. Eu quero, desde já, se você puder comentar, se inscrever no meu canal e basicamente é isso.